Olá pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um semestre do nosso curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, nesse cenário ainda atípico das nossas vidas. E, obviamente, de coração eu espero que todos vocês estejam bem, vocês, familiares, amigos, que tudo esteja bem. Não está fácil, mas sobreviveremos. Muito bem. Para quem não me conhece, quem está tendo um primeiro contato por vídeo comigo, não teve nenhuma aula presencial, meu nome é Fábio Cruz, eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas desde o início de 2013 e ministro algumas disciplinas, como essas duas que nós vamos ver hoje. Já vou explicar o porquê das duas num vídeo só: estudos culturais, mídia e recepção, pesquisa e opinião pública, história social do rock 1 e 2, jornalismo especializado e por aí vai. Vocês devem estar se perguntando, bom, por que o professor vai fazer uma aula para duas disciplinas? Por uma razão muito simples. É impossível dissociar, pelo menos num primeiro momento, estudos culturais de mídia e recepção. Seria muita irresponsabilidade da minha parte falar sobre mídia e recepção com vocês, sem apresentar um histórico, da onde que vieram, da onde vêm os estudos de recepção. Por isso que a gente vai começar falando sobre os estudos culturais. Já vou explicar direitinho como vai ser o andamento do semestre, até chegar aos estudos de recepção. O que nós vamos ver? Antes disso, um pequeno histórico. Na verdade, eu trabalho com essa linha teórica, com essa perspectiva teórica, desde 2002, ano em que eu ingressei no meu doutorado. Me lembro que na minha primeira orientação, com a minha orientadora, a professora Ana Carolina Skosteg, ela me apresentou ao mundo maravilhoso dos estudos culturais. E essa é a corrente teórico-metodológica que eu venho trabalhando, na qual eu venho baseando os meus estudos, as minhas pesquisas, desde então. Lá por 2007, 2008, quando eu ainda estava na Universidade Católica de Pelotas, que é a outra universidade daqui da cidade, eu dei uma disciplina chamada Estudos Culturais para a Comunicação. Quando eu fui para a Universidade Federal, eu apresentei a proposta de uma disciplina chamada Mídia e Recepção, que eu já dou faz alguns bons anos, desde que eu entrei na UFPEL, e neste semestre, ainda de forma remota, surgiu a ideia de, por parte da coordenação, surgiu a ideia de eu trabalhar a disciplina de estudos culturais. Conforme eu comuniquei, é difícil, e conforme eu falei agora há pouco, é difícil dissociar as duas trajetórias, pelo menos num primeiro momento. Então, a gente vai ter uma base comum, das duas disciplinas, por isso a aula em conjunto hoje, estudos culturais e mídia e recepção, e depois do vídeo 2, que é esse de hoje, até o vídeo 5, depois do vídeo 5, aí sim a gente vai tomar caminhos distintos, digamos assim. Mas basicamente o que nós vamos ver nessas 4 primeiras aulas, tanto de estudos culturais quanto de mídia e recepção, até porque vai ser um vídeo só, vai ser toda essa questão da trajetória dos estudos culturais, como surgem os estudos culturais, quem são os principais pensadores, qual é o trio fundador. Depois a gente vai ver a importância de um quarto integrante, que chega um pouquinho depois da fundação dos estudos culturais. Vamos ver quais foram as influências dessa corrente, dos estudos culturais. Corrente essa, diga-se de passagem, que surge em uma cidade chamada Birmingham, que se situa lá na Inglaterra. Depois vamos falar sobre os objetos de estudo,
os objetos de interesse, né, dos estudos culturais, o que os estudos culturais trabalham. Vamos ver algumas tradições internacionais de estudos dentro dessa linha, né, a pesquisa dos efeitos, usos e gratificações, a crítica literária, até chegar aos estudos culturais propriamente ditos e os estudos de recepção. Além dessa parte inicial, nós vamos ter na nossa quinta aula um estudo, vamos ver na nossa quinta aula um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre um autor que foi e sempre será muito importante nessa perspectiva dos estudos culturais, principalmente no que tange aos estudos midiáticos, que é um norte-americano chamado Douglas Kellner. Depois disso, aí sim, depois disso, né, depois de ver todo esse histórico dos estudos culturais até a sua internacionalização, passando por essas tradições internacionais de estudo, até chegar ao Kellner, aí depois disso sim, nós tomaremos caminhos distintos. Na parte de estudos culturais, nós vamos aprofundar um pouco o Stuart Hall, que foi o quarto integrante a chegar, né? Não fez parte do trio fundador dessa corrente dos estudos culturais, mas ele é muito importante dentro dessa perspectiva aí. E vamos ver também alguns outros fatores que valem a pena trabalhar dentro da área dos estudos culturais, além de alguns vídeos que porventura eu lançarei para vocês. Já com relação à mídia e recepção, depois da quinta aula, nós vamos trabalhar com a influência dos autores latino-americanos no processo de recepção. Aí nós vamos ver autores como Jesus Martín Barbeiro, Guillermo Orozco Gomes, Jorge González, a trajetória brasileira, né? Passando por nomes como Maria Imaculata Vassalo Lopes, a própria Ana Carolina Skosteg, que eu falei há pouco, a professora Nilda Jacques, da URGS, dentre outros autores que foram e são, né, muito importantes dentro dessa perspectiva dos estudos latino-americanos e mais especificamente dos estudos de recepção. E além disso, nós vamos ver as diferentes técnicas que podem ser trabalhadas dentro dos estudos de recepção, como por exemplo, grupo de discussão, grupo focal e por aí vai, são várias técnicas. E também vamos receber visitas, eu coloco entre aspas porque serão vídeos. Se fosse num processo normal, né, nós estaríamos recebendo esses colegas em sala de aula, mas como estamos impossibilitados de fazer isso, nós vamos receber, eu vou lançar para vocês vídeos de colegas ex-orientandos os meus, né, que seguiram a carreira acadêmica, né, o Henrique Barum, a Mariana Dias e o Estevam Garcia, né, eles vão enviar vídeos falando um pouco dos trabalhos deles, né, como que eles desenvolveram os estudos de recepção. Certo, minha gente? Basicamente é essa a introdução que eu gostaria de fazer e com um detalhe que eu sempre coloco para vocês, né, e fico até surpreso quando eu recebo em algum relatório que o professor não está aberto a sanar dúvidas dos alunos. Isso eu estou frisando sempre e frisarei sempre por e-mail e aqui nas nossas aulas. Não fiquem com dúvidas. Qualquer problema, qualquer duvidazinha com relação a algum conteúdo que eu tenha passado para vocês, manda e-mail ou até mesmo a gente pode marcar uma chamada de vídeo, ok? O que me interessa aqui é que vocês entendam, absorvam o conteúdo, né? Infelizmente a gente não pode compartilhar isso, né? Porque não estamos num cenário presencial, mas no mínimo eu gostaria que vocês não ficassem com dúvidas, certo? E, como eu sempre digo, estou sempre à disposição. Um último detalhe antes de entrar num conteúdo introdutório da aula de hoje, um ponto que vale a pena, tá, ressaltar dessas duas disciplinas, assim. Não levar dúvidas para casa, ou vocês não ficarem com dúvidas, ou o hábito do presencial, porque tem bastante conteúdo,
certo? Então talvez um ponto que vocês não entenderam possa prejudicar o restante, certo? E uma última questão, um último esclarecimento, o porquê das aulas serem síncronas, já que uma disciplina como, por exemplo, mídia e recepção, ela tem muita parte prática, e aqui eu vou ter que me virar de uma forma que eu possa passar essa parte prática para vocês por vídeo, dizer pelo menos como se faz, né? Diferente do que a gente costuma fazer no presencial. Mas por que a opção por, e desde o início da pandemia eu estou trabalhando assim, por trabalhar com disciplinas no formato assíncrono? Porque eu sei que vocês têm uma carga muito grande de conteúdo, tem disciplinas síncronas, e desde o início da pandemia a minha intenção aqui sempre foi e sempre será a de passar conhecimento, um pouco mais de conhecimento para vocês, certo? E quem sabe um dia a gente possa conversar sobre esses tópicos, essas questões aí que estão nos vídeos que eu tenho publicado para vocês no YouTube, certo? A ideia aqui não é pesar um pouco mais no bom sentido, e sim, talvez até posso usar esse termo, trazer um pouco mais de descontração num período tão, mas tão sombrio de todos nós, né? Das nossas vidas. Certo, minha gente? Então, como eu disse no início, vai ser uma parte do vídeo de hoje, segundo vídeo, né? A segunda aula, né? Referente à segunda semana, até o quinto vídeo, nós teremos as mesmas aulas, né? A mesma base, e aí depois sim, nós enveredaremos por caminhos distintos. Vou falar um pouquinho, né, fazer uma breve introdução, e no vídeo 3, né, da semana que vem eu continuo em cima da mesma toada aí. Se eu tivesse num cenário, num contexto presencial com vocês, eu ia perguntar o seguinte: o que é cultura para vocês? O que é cultura? Vocês acham que cultura é somente algo ligado à música clássica, à música erudita? Ou podemos colocar manifestações populares como o carnaval, por exemplo, como algo que pode ser considerado cultura? Ou o funk das rádios massificado, não o funk clássico norte-americano, de James Brown e outros. O funk das rádios brasileiras massificado, a música sertaneja. A música sertaneja, isso pode ser considerado para vocês cultura? Pensem um pouquinho nisso. Ou será que cultura é somente aquilo que está ligado, como eu disse há pouco, à música clássica, por exemplo? Muito bem, eu começo fazendo essa indagação pelo seguinte: uma das grandes influências dos estudos culturais, repetindo, né? Os estudos sobre mídia e recepção fazem parte dos estudos culturais, ok? Uma das grandes influências dessa corrente dos estudos culturais, sem sombra de dúvida, foi a Escola de Frankfurt, principalmente através dos escritos de Marcuse, Habermas, Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer. Inclusive, a categoria indústria cultural, ela volta e meia, ela é revista pelos estudos culturais, né? Muito bem. Mas, obviamente, os estudos culturais foram uma influência a Escola de Frankfurt foi uma influência dos estudos culturais, o que não significa dizer que os estudos culturais deverão rezar conforme a cartilha dos frankfurtianos por toda a vida. Não, foi uma influência e, como tal, né, houve algumas rupturas. E uma delas foi a seguinte: está ligada à noção de cultura, né? Uma categoria tão importante na nossa área da comunicação. A Escola de Frankfurt fazia diferenciações entre alta cultura, cultura popular e cultura massificada, ou, segundo alguns autores, baixa cultura. Nisso aí poderiam colocar, por exemplo, a música sertaneja, a cultura popular. Podemos colocar aí o carnaval, né, que é uma manifestação popular, uma manifestação do povo, tem a ver com as tradições do povo. E a alta cultura, a elitista,
estaria ligado à cultura, à música clássica, por exemplo, como eu exemplifiquei agora há pouco. O que fazem os estudos culturais? Eles colocam tudo dentro da mesma garrafa, né? Eles misturam tudo junto e misturado, como diz o outro. Não há essa distinção entre alta cultura, baixa cultura, cultura popular ou o que seja, certo? Os estudos culturais estão muito mais preocupados em saber como que a cultura se manifesta em diferentes contextos. Como, por exemplo, uma das considerações a respeito da cultura é justamente essa. A cultura é algo que se manifesta de forma diferenciada. Vai depender do contexto de um determinado lugar, de um determinado país. Como, por exemplo, o luto. O luto, aqui para nós brasileiros, né, e de uma determinada religião, ele é encarado de uma determinada... A partida de um ente querido, ela é encarada de uma determinada forma, diferente de pessoas que pensam de outra forma, que têm outra visão de mundo, fés distintas, diferente de pessoas de países distintos. Então o luto é uma questão que ela é muito distinta e ela depende do contexto, e ela serve, né, para mostrar que a cultura ela se diferencia, ela tem a ver com um determinado contexto, com uma determinada situação, com um determinado lugar de fala. Antes de eu avançar um pouquinho mais nessa parte ligada à cultura, não quero me perder aqui, não quero me enrolar, então vamos lá para o início para dizer para vocês que essa corrente, essa perspectiva teórico-metodológica dos estudos culturais, ela surge em Birmingham, como eu falei antes, na Inglaterra, em 1958. E ela se consolida, né, a partir de 1964 com a criação do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, que foi fundado por um trio composto por gênios como Raymond Williams, Richard Hogarth, que foi o primeiro diretor do centro, tá, de 64 a 68, e um terceiro integrante, membro fundador, Edward Palmer Thompson. Eu poderia ficar somente no trio fundador, mas é impossível não mencionar, né, um quarto integrante que foi muito importante e que foi diretor do centro de 68 a 79 e que infelizmente nos deixou há pouco tempo, que foi um jamaicano chamado Stuart Hall, um negro que vem da Jamaica para a Inglaterra, sofreu muito preconceito, mas que se firmou e foi um dos grandes nomes, e sempre será um dos grandes nomes da área da comunicação e, mais especificamente, da área dos estudos culturais. Um cara que deu uma contribuição enorme, não só para essa perspectiva dos estudos culturais, quando ele trabalhou categorias como identidade, por exemplo, né, mas também para essa área aí que nós vamos dividir, da recepção, né, a partir de um texto emblemático, publicado ali em 72, 73, Encoding, Decoding. Eu vou falar em mídia e recepção. Então é impossível não mencionar também, embora não tenha sido um dos três fundadores, é impossível não mencionar a importância do Stuart Hall, né, para essa perspectiva dos estudos culturais. Influências dos estudos culturais: o estruturalismo, a semiologia, a psicologia, a psicanálise, os estudos marxistas, né, e, como eu falei há pouco, né, a Escola de Frankfurt. Ainda sobre essa parte aí ligada à cultura, é bom que se diga o seguinte: outra preocupação dos estudos culturais, né, eles iam além daquela noção que nós temos de cultura não significa somente
que cultura significa somente sabedoria, conhecimento. Não. Para eles, né, eles iam um pouco além dessa noção. Para eles cultura significa também ver quais são as práticas estabelecidas, né, a partir de uma determinada cultura. Como, por exemplo, eu pergunto em sala de aula, né, todos vocês têm uma cultura, uma determinada cultura. Todos vocês falam de determinado lugar, vocês têm uma bagagem cultural. Em sala de aula eu pergunto, o que vocês fariam? Uma pergunta boba a princípio, mas cai muito bem nesse ponto do conteúdo. O que vocês fariam se ganhassem na Mega Sena, se ganhassem uma bolada na Mega Sena? As respostas são as mais diversas, algumas até surpreendentes num primeiro momento. Por que eu digo no primeiro momento? Porque aí entra a questão, a importância da recepção, de estudar o indivíduo receptor para tentar entender por que ele se posiciona, por que ele se posiciona da forma como ele se posiciona. Receptor, receptora, ele, ela, ok? Então, além dessa questão da cultura, como eu falei antes, né, dela variar de lugar para lugar, de contexto para contexto, né, os estudos culturais vão além, né, os pensadores dessa corrente vão além dessa noção de que cultura é conhecimento, né, é bagagem. Não, eles vão além, eles querem saber, bom, a partir daí, como essa cultura é estabelecida a partir das suas práticas, né? E essas práticas, né, o que a gente faz com a nossa cultura, né, elas acabam diferenciando as pessoas, né? E essa questão aí, diferencia as pessoas a partir das suas distintas formas de ver as coisas, distintas formas de consumir, por exemplo. E aí também já entra uma outra preocupação dos estudos culturais, né? E também a gente vai ver muito isso na parte de recepção, né? Que é a questão do consumo. Tem um autor muito importante, um argentino que vive desde os anos 70, se exilou lá durante a ditadura argentina, Néstor García Canclini, vive lá no México, que é um autor importante nessa parte de consumo. Então nós vamos ver algumas noções de consumo a partir dele. Aí eu pergunto para vocês, dentro disso, e eu vou perguntar lá, eu estou falando aqui para a câmera, mas é para vocês pensarem um pouco. Vocês acham que consumir é algo irracional? Que a gente, eu consumo assim, por impulso? Vocês vão ver que a história não é bem assim, né? Vocês vão ver que o ato de consumir é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Vamos escapar, vamos fugir dessas noções rasas, superficiais, no que tange ao ato de consumir. Certo, minha gente? Vamos também ver outros pontos, como por exemplo, a influência de Antonio Gramsci, do italiano Antonio Gramsci, e a teoria da hegemonia sobre os estudos de comunicação. E aí vamos ver isso a partir do Douglas Kellner, que vai ser o nosso o vídeo da quinta semana. Nós vamos ver que a mídia é um palco, né? A mídia é um dos braços mais importantes da cultura. Tudo é cultura. E a mídia é um dos braços mais importantes da cultura. Nós vamos ver que a mídia é um palco, ela consiste nada mais, nada menos do que ela consiste em um palco onde, a partir de imagens, de discursos, né, de um noticiário, por exemplo, estão ali apresentadas as forças hegemônicas e as forças contra-hegemônicas da sociedade. Tá? A influência da teoria hegemônica do Gramsci. O que seriam as forças hegemônicas? Todas aquelas forças, né, ligadas ao poder. A mídia, muitas vezes, né, a mídia, dependendo do caso, os políticos, a polícia, a justiça. E o que seriam as forças contra-hegemônicas? São aqueles movimentos de resistência, como por exemplo o movimento feminista, movimentos que clamam por igualdade de gênero, de raça, movimentos sociais como outros movimentos sociais como o Movimento Sem Terra, por exemplo, e por aí vai.
nós vamos ver que cada uma dessas forças tenta fazer valer, tenta impor, né, a sua visão de mundo. Mas aí, a partir dos estudos do Kellner, nós vamos ver lá no final, de forma geral, qual é o discurso que é reproduzido pela mídia. De que lado, qual é o lado que a mídia toma, né? De que lado ela fica, né, quando surgem essas discussões aí. E também, outro ponto que nós vamos ver mais adiante, dentro dos estudos culturais e dos estudos de recepção, é o seguinte: nós vamos perceber que essa corrente dos estudos culturais, ela rompe com aquela noção da teoria hipodérmica de que a massa é amorfa, a massa ela absorve aquela coisa, estímulo, resposta, de que a massa absorve tudo aquilo que chega até ela, toda informação que chegar até mim eu concordo, tudo bem, absorvi e está feito. Né? Ela rompe com aquela noção da escola de alguns autores, né? Não todos, é bom frisar aqui, de alguns autores frankfurtianos, de que o receptor é um sujeito passivo. Né? Nós vamos ver que, através de estudos de recepção, que a coisa não é bem assim. Vamos ver através do Kellner também, né? Na aula sobre a sua chamada pedagogia crítica da mídia, né? Que vai servir tanto para estudos culturais quanto para mídia e recepção. Nós vamos ver que não é bem assim, né? Não se trata de superestimar a noção de receptor, mas também se trata de não subestimar, né, aquela noção de receptor, de que o receptor é um sujeito que engole, que aceita tudo que chega até ele. Certo, minha gente? Vimos alguns pontos então aqui, falamos sobre o surgimento dos estudos culturais, do trio fundador, da importância do Stuart Hall. Vimos algumas noções rapidinhas aí de cultura, algumas distinções, alguns rompimentos com a escola de Frankfurt, né? Falamos um pouco então sobre consumo, um pouco sobre a teoria hegemônica, né? Como que o Kellner trabalhou isso aí, certo? E já adiantando para vocês, vamos ver que o sujeito, essa noção de sujeito passivo, ela não é trabalhada pelos estudos culturais, pelos estudos de recepção, não, eles vão além. E para fechar essa primeira parte aí, né, eu digo para vocês alguns dos objetos de interesse. Quais seriam alguns dos objetos de interesse dos estudos culturais? Creio que eu não tenho muito tempo, então essa vai ficar para o vídeo, para a aula da semana que vem. Tá bem, minha gente? Essa é uma noção geral dessas duas disciplinas que vocês vão ver comigo nesse semestre, além de pesquisa e opinião pública, mas aí é outro vídeo, é outra história. E na semana que vem eu envio mais um vídeo e vamos dialogando. Só para fechar, repito, não levem dúvidas, né? Não fiquem com dúvidas. Entrem em contato, se for o caso, e-mail, se for o caso, podemos até fazer uma chamada de vídeo, não há problema algum. Estou aberto aqui. Certo, minha gente? Um grande abraço, fiquem bem, saúde e até a próxima semana.